O devorador roubou 7 vezes mais, 7 vezes mais. Meu devorador roubou 7 vezes mais, 7 vezes mais. Aleluias! Estou com uma impressão que você não está batendo palma. Aleluias! 7 vezes mais. Quantos estão felizes? Essa semana me ausentei, sem ninguém saber. Na segunda-feira de feriado que você escapou para o sítio, eu estava trabalhando e disse, quando chegou umas 5, 6 horas, disse, Célia, vamos sair. Vamos nos esconder. Saímos, ficamos uma semana fora, chegamos ontem. De vez em quando eu tenho que fazer isto. Não me pergunte por quê. Nem queira saber da minha vida. É tão difícil já a sua, por que você vai querer cuidar da vida do pastor? Cuida só da tua, tá bom. Amém, irmão? Eu também vou cuidar só da minha, que está um pouco difícil. Porque daqui uns dias meu filho está indo embora, e o outro está longe. E assim é a vida do cristão. A vida do cristão é depender do Senhor. E eu quero hoje passar algumas coisas que Deus tem falado comigo nesses dias. Principalmente porque eu tenho notícias de alguns irmãos que estão parando no hospital porque eles estão comendo algumas coisas indigestas. E parece que isso não vai refletir na nossa vida no dia a dia, mas vai se refletir lá na frente. Você às vezes está vivendo isto. E hoje eu quero comentar um pouquinho sobre o que nós estamos fazendo com a nossa vida. Porque nós não usamos mais critério para nada. Não é porque você está magro que você é saudável. Exemplo, Isaías esses dias. Ele estava infartando no hospital e quase morrendo. Se não fosse a igreja de Jesus orar, em nome de Jesus, eu já tinha feito o funeral dele. E eu iria cantar algumas músicas que ele gosta. Né, da voz da verdade, eu não tenho dúvida que ele gostava, né? Ele sempre gostava dessas músicas. Eu ia chamar um cantor nessa hora para ele, mas como ele não iria ouvir, e às vezes nós achamos que podemos comer qualquer coisa. Então hoje eu fiz uma encenação aqui, e pela manhã algumas crianças ficaram olhando, eu acho que elas chegaram com fome aqui, e eu perguntei para uma menina. Primeiro eu comecei pela maçã. Você quer? Ela disse, Você quer laranja? Também não. Você quer a pera? Também não. Você quer o biscoito? Ela. Você quer os chips? Você quer, nem sei o nome desse trem aqui, Cheetos. Chips também, o cara comprou tudo com o meu dinheiro. Você quer um bolinho? Esse não dou porque é do pastor. Minha paixão é só o bolinho, mais nada. Eu acho que isso daqui poderia eliminar tudo.
Mas a Bíblia diz em Isaías capítulo 3, o Evangelho é algo prático. E hoje nós vamos aprender alguns princípios que agem dentro do reino de Deus. Lá em Isaías capítulo 3, verso de número 10, olha o que diz a palavra: dizei aos justos que lhes irá bem, porque comerão do fruto das suas ações, das suas escolhas. Então você vai comer do que você está escolhendo. Algumas pessoas estão fazendo escolhas erradas. Por isso a palavra de Deus diz que os nossos ouvidos estejam atentos para aquilo que o Espírito Santo quer falar. Aqueles que têm ouvidos ouçam o que diz o Espírito. Então os nossos ouvidos têm que estar prontos, treinados, porque eles são também a porta de entrada da nossa vida. Outras coisas são os nossos olhos. Os nossos olhos também são entradas da nossa vida. O que vemos, o que ouvimos, com quem nós andamos conversando, que tipo de conversa estamos nos associando. É como esses alimentos. A nossa conversa, ela é também um alimento para a nossa vida. Aonde você está conversando, com quem você conversa. Aquele ditado que a gente sempre tem ouvido por aí: você é o que você come. Então eu sou bom. Eu ia falar outra expressão. Tudo está associado ao nosso alimento. Mas há pessoas que vivem no fast food da vida, nas lanchonetes. Ontem o meu filho saiu à noite para comemorar o aniversário de uma pessoa e chegou em casa. Eu disse: meu filho, onde é que você estava? Ele disse: papai, eu estava na lanchonete comendo um hambúrguer. Eu disse: meu Deus, você já vive naquele país do hambúrguer, vem aqui comer um hambúrguer nessa terra? Eu disse: para onde você vai parar? E você, com quem você estava? Para saber o nível de conversa que estão tendo, o nível de influência que estão vivendo. E aí, queridos, nós vamos fazendo escolhas, e não somos mais críticos nas nossas escolhas, não somos mais pessoas que selecionamos, não somos mais seletivos em nada, não selecionamos o que estamos comendo, com quem estamos conversando. E aí a nossa vida é o que nós estamos comendo. Eu estou falando que comida também se baseia nas conversas, naquilo que olhamos, naquilo que estamos ouvindo. E a verdade é esta: quando eu olho para a palavra de Deus e vejo algumas pessoas, elas estão doentes, elas estão fracas, porque elas estão se alimentando de conversas erradas, elas estão assistindo coisas erradas, elas estão ouvindo coisas que não precisavam ouvir, estão rindo de coisas que o Espírito Santo já se entristeceu há muito tempo. Do mesmo jeito, parece inofensivo isso daqui, concorda comigo? Você vai bebendo, você vai comendo, parece inofensivo isso ao teu corpo, parece que isso já se tornou comum, mas isso é um veneno, isso vai danificando todo o teu organismo. Assim também quando nós começamos a ouvir conversas fiadas, fofocas, quando nós começamos a ouvir coisas negativas da vida. Hoje mesmo pela manhã, o irmão chegou aqui e disse: pastor, eu estou aí, tive um acidente, andando de muleta e tal. Eu disse: puxa, você tirou a muleta? Esqueci o nome do irmão, o Emerson.
Se pastor, hoje eu estou bom, mas eu nunca fui tão bombardeado perto de pessoas que sempre estavam falando que o meu menisco, que o meu joelho estava com os ligamentos estourados. Pois pastor, eu fiz um monte de exame e o meu joelho está bom. Mas o que eu ouvi de pessoas falando no meu ouvido, direto, você vai ter que operar, você vai ter que ficar parado. E aí a gente vai se alimentando dessas conversas. Então a palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 15, verso 33, que a gente tem que tomar cuidado com as pessoas que estão ao nosso lado, as conversas, porque elas podem corromper aquilo que está de bom dentro de nós. Há muita coisa bonita que Deus deixou dentro de você, mas está sendo contaminada. Muitas coisas estão sendo contaminadas pela televisão, pelo que você está assistindo, pelo que você está ouvindo. Você tem que querer mudar. A primeira coisa é nós desejarmos mudanças. E a primeira coisa, querido, às vezes eu estou aqui, eu trabalho com a pessoa há anos e anos, de repente ela fala assim, eu estou indo para uma outra igreja, pastor. Eu disse, por que você não me avisou antes? Fez eu perder anos e anos da minha vida com você. Me avisasse que se ia embora. Eu iria gastar minha energia com aqueles que estão aqui. Primeira coisa, se você quer ver dias de saúde por dentro, você tem que querer. Segunda coisa, você tem que parar de dar desculpas para mudar o seu modo de viver. Algumas coisas estão contaminando toda a tua fé, mas você não para. Você vive dando desculpas, argumentos. E a terceira coisa, você tem que querer mudar. Agora, você tem que dar um sinal hoje, nesta noite, que você quer mudar, em nome de Jesus. Você está aqui, meu irmão? Quantos querem ser libertos? Você não precisa ir para casa para orar. Você pode ser hoje liberto nesta noite. Que há pessoas que dizem, peraí, eu vou para casa, vou orar, vou ver se eu quero isso mesmo. Pela manhã, um irmão trouxe um visitante, ele disse, olha, eu não quero mais viver debaixo da escravidão do cigarro, está consumindo com a minha saúde. Eu não quero mais isso para a minha vida. O senhor não quer? Então de agora em diante o senhor está livre. A partir de agora, a guerra começou. Queridos, se você quer ser liberto, o primeiro sinal é você desejar. Agora, é como você diz, eu quero ser liberto disso daqui, mas a primeira coisa que você vai sair daqui, e você vai ali na lanchonete encher o teu pandu, não adianta, você não está querendo, você quer continuar do mesmo jeito. Você primeiro precisa decidir que você precisa mudar. Então, a escolha é nossa. Escolher é papel meu e teu. Por isso que a Bíblia diz em Deuteronômio 30, verso 19, hoje, diz o Senhor, escolhe o que você tem que fazer. Escolhe o que você vai ter que fazer. Mas eu te dou uma dica. A Bíblia diz, eu coloco diante de você a morte e a vida. Escolhe. O Senhor diz assim, eu estou te dando uma escolha. Eu estou te apontando, estou te dando uma dica para você mudar. E se você escolher o outro lado, lembre-se que você vai escolher o lado onde o inimigo está trabalhando. E ele trabalha contra a minha palavra. E ele quer que você pratique dentro do sistema dele aquilo que ele quer. Ele criou um sistema para isso. Então, amados, você está aqui nessa noite porque Deus, Ele quer fazer algo na sua vida. Mas você tem que querer. Há uma parte que é nossa. No reino de Deus, quem está dentro do reino e quer ver o reino de Deus operando sobre a sua vida, você vai ter que amar. Fala para o teu irmão aí, você vai ter que amar. Incondicionalmente. Você está aqui ainda, dá glória a Deus. Mas amar incondicionalmente, se você não fizer isto, o reino de Deus, ele não vai operar na tua vida.
Porque o reino de Deus, ele só opera nas suas leis, nas suas regras. Quando quebramos essas regras, e é isso que eu quero te ensinar hoje. Às vezes nós quebramos a regra dos nossos olhos, dos nossos ouvidos. Nós começamos a não perceber, a achar que tudo é comum, que tudo é normal, que a nossa vida é normal, tudo isso todo mundo faz. Só que o amor independe do que você está sentindo. Perdoar, querido, é você deixar para lá. É você deixar para lá. O mais importante, que a pessoa que te ofendeu, que você que está se sentindo ofendido, é o reino de Deus, que parou de operar na tua vida. Ele não opera mais em teu favor. O reino não opera mais, porque você está aí, cheio de mágoa, de ressentimentos. O reino não consegue se mover. E você fica sem os favores de Deus. Pode orar, pode fazer qualquer campanha, pode um pastor botar o pé até na tua cabeça, que não vai acontecer nada. Romanos 8, verso 1 diz assim, 1 e 2, por favor. Vamos lá na palavra do Senhor. Romanos 8, 1. Portanto agora, aqueles que nasceram de novo, aqueles que são do Senhor, não existe mais nenhuma condenação. E o verso 2 diz, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida, te libertou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito de vida te liberta quando você ama. Sabe, no reino de Deus, o amor, esta lei, ela quando é praticada, querido, o mal não prevalece. Nada prevalece, querido. Nada na sua vida prevalece. Por isso que Deus te trouxe aqui nesta hora. O amor de Deus. Ele tem que prevalecer. É Ele que livra você do pecado e da morte. Mas isso é uma escolha de você. Você deve ser cuidadoso ao extremo na sua vida. Se você quebrar esta lei do amor, olhem bem para mim agora. Quando quebramos uma lei dentro do reino de Deus, o reino de Deus não opera. Estão entendendo? Está aqui? Então agora temos que tomar um outro cuidado. Qual é o outro cuidado? É com os nossos olhos. Às vezes nós deixamos entrar na nossa vida todo tipo de lixo. Todo tipo. Você vai se alimentando de coisas que não são saudáveis. Assim também os nossos olhos começam a se alimentar de coisas que são porcarias, que vão atingindo a nossa vida, que vão trazendo para dentro da nossa vida coisas erradas. Satanás criou um sistema que você vai começar a achar que tudo é comum. É comum. É normal. Você sabe que existe mais de 500 canais de televisão. Existem mais de 500 canais de televisão que estão aí oferecendo para você todo tipo de lixo. E as pessoas estão conectadas a isto. Estão quebrando um princípio. Existem, queridos, canais que hoje manipulam a vida das pessoas dia e noite. Revistas, outdoor, o smartphone que você abre toda hora, que você fica conectado até de madrugada mesmo com os irmãozinhos, perdendo o seu tempo. Conversando coisas que não precisavam ser conversadas, que você pode conversar visualmente. Gente que está doente, que se perdeu um telefone, a vida da pessoa para, tem alguma coisa errada. É um sistema que está aí, querido. Um sistema que está agindo com uma velocidade terrível. Satanás, ele criou isso. E ele está ligando para você se conectar a Ele. Ele quer que você fique ligado só nele. Sabe o que existe hoje, queridos, que estão aí, que a gente vai vendo o inimigo trabalhar constantemente. A Bíblia diz que a fé, ela opera pela palavra, pelo ouvir a palavra de Deus. E o medo, pastor? Quando quebramos isto, o medo também opera na mesma linha. Tenho ensinado você. O medo é o oposto à fé. E Satanás, ele sempre criou alguma coisa
para ir contra a palavra de Deus. Deus criou amor, Ele criou egoísmo. Aí você diz para mim: pastor, mas quem não é egoísta? Tem muita gente que não é. Eu não acredito, porque você já está no sistema de Satanás. Satanás, ele tem desenvolvido um sistema onde ele paralisa a tua fé pelo medo. Querido, pensa bem, ter medo de um rato. Quantos têm medo de um ratinho? Porque você tolera o medo. Quantos têm medo de altura? Meu irmão, vamos quebrar isso, vamos parar com esse troço. Vai lá no lugar mais alto. Isso não é para você se jogar, mas é para você praticar. Pastor, eu vou vomitar. Vomita, enfrenta o medo. Porque a Bíblia diz que Adão e Eva estavam lá no paraíso. Eles não tinham medo de nenhum ratinho, eles não tinham medo de nenhuma peste que estava por lá, de nada que estava lá no paraíso. Eles estavam lá passeando de boa. Deus não criou o medo. Quem criou o medo foi Satanás. Por isso a Bíblia diz que Deus criou a fé para parar o medo. É a fé que para o medo. É a tua fé que vai parando o medo. Porque Ele trabalha nessas coisas da periferia. Preste atenção nisso agora. Ele trabalha nas questões da periferia. Por quê? Porque Ele quer chegar nas promessas de Deus na tua vida, para que você duvide das promessas de Deus. Assim como você está duvidando lá de tantas coisas que começam a atingir você, você começa a ter medo que a promessa de Deus não se cumpra na sua vida. Como diz em Filipenses 4,19, Ele não quer que você creia nisto, Ele não quer que você creia nesta palavra. Que quando você crê na palavra que o teu Deus suprirá você de todas as tuas necessidades, Ele não vai mais conseguir te parar em nada. A hora que você enfrentar este medo, mas o grande problema é que nós estamos tolerando tudo isso. Pastor, eu tenho medo do adultério, eu tenho medo de tantas coisas na minha vida. Querido, Deus, Ele te deu uma mente sábia. Você tem a mente de Cristo. Ponha isso em prática. O medo, ele sempre vai contaminar a fé. Aquilo que estamos comendo, aquilo que estamos vendo na televisão, aquilo que estamos nos informando diariamente. E aí, qual é o alvo dele? O alvo é parar a tua fé. Estou falando sobre o medo. Estou falando sobre o que ele tem implantado. O reino dele é contra o que Deus já fez. O amor, ele criou o egoísmo. Você concorda? Deus criou a fé, Ele criou pelo mesmo caminho da fé o medo. Você ouve e você vê. Concorda? O medo vem pela mesma linha. A palavra, ela vem e nos enche de fé. Sem a palavra nós morremos. Então o poder do inimigo é que você faça escolha do medo. Ele gera esse poder em cima de você. Ele quer que você viva assim. Mas o que diz a palavra de Deus em Lucas 10, verso 19? A Bíblia diz: eu dei a você autoridade para pisar sobre cobras, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada nesta vida te fará mal. Você está aqui? Dá um glória a Deus. Glória a Deus. Se você não fala, Deus vai levantar qualquer um para falar. O que estou te mostrando? Princípios que operam no reino. Princípios. Querido, as pessoas estão querendo catar um monte de coisa. Cuidado com o teu ouvido, com os teus olhos. Porque hoje, você deixou de ser o templo do Espírito Santo para ser uma lixeira. Tem muitos cristãos que são como uma lixeira, cheia de coisas terríveis. Como mostram as novelas. O que uma novela pode te mostrar? Primeiro, trabalho do inimigo é, ele está por trás de tudo isto. E você fala, não, que é isto? Primeiro que uma novela, ela trabalha para te ensinar como trair, como você brigar dentro da sua casa. É isso que uma novela vem ensinando as pessoas. É isso que está se infiltrando dentro da tua vida.
E aí chega a ser tão comum, tanto que você assiste essas coisas, que daqui a pouco você se encontra quase traindo a sua família. É tão simples enganar as pessoas, mentir para as pessoas, que de repente você, de tanto ouvir, de tanto insistir naquilo, a tua natureza começa a ser aquilo. De repente você é pego traindo um amigo, falando mal de alguém, de tanto que as pessoas inculcaram aquilo na tua vida. E aí os valores da família já não existem mais. Não há mais respeito com os pais, não há mais respeito com os filhos, não há mais respeito dentro de casa. É assustador o que está acontecendo. Eu diria que é até bizarro, porque você deixou de ser seletivo, você deixou de ser crítico. Não há mais um senso de crítica na vida das pessoas. Aquilo que assustava você há 10 anos, hoje não assusta mais. A roupa que há 10 anos atrás, pastor, o senhor está sendo inflexível. 10 anos atrás uma roupa, viu? Pastor, mas hoje é normal. Só que esse normal está enchendo a tua vida de besteira. Você virou uma lixeira. Nós começamos agora a receber um monte de lixo dentro de nós. A televisão começou a nos manipular. E nós começamos a vivenciar isto por aí. Ver as pessoas vivendo, sendo conduzido por novela. Ou quando não, pela internet, pelos smartphones que você carrega na mão, que você abre qualquer hora do dia, e você vê qualquer porcaria que você queira ver. Pastor, mas eu não vejo porcaria, eu apenas converso com os irmãos da igreja até 4 horas da manhã. Mas perdeu o seu tempo. Se você põe lixo para dentro, você põe lixo para fora. Se você assistiu filmes que hoje produziram em você coisas terríveis que você não imagina. Em mim não, está amarrado em nome de Jesus, está amarrado uma porcaria. Dá uma olhada, faça aí um inventário hoje do que você anda assistindo. Faça o inventário do que você anda vendo. Faça o inventário de quem está conversando em tua volta. Recentemente eu recebi pastor de fora e as pessoas, nós saímos para comer. E de repente surgiu uma conversa. Eu disse, estou fora dessa conversa. A maldição fica com vocês. Eles se assustaram. Sabe por quê? Que eu estou fora disso. Eu não sou uma lixeira. Eu sou um templo do Espírito Santo. Eu quero as coisas de Deus. Eu não quero que ninguém fale mal de ninguém perto de mim. Eu não quero que ninguém desrespeite ninguém perto de mim. Eu tenho uma vida para galgar coisas maiores nesta terra. Coisas bonitas, Deus está para se revelar à nossa igreja, para a sua família. Querido, mas você tem que ter critérios. Nós deixamos os critérios. Estamos recebendo tudo que é lixo. Satanás está enviando. Sabe por quê? Para que você possa escutar a palavra, mas você não precisa viver mais a palavra. Você pode escutar a palavra, mas você não precisa viver mais a palavra. Você pode escutar a palavra, mas você não precisa praticar a palavra mais. Você pode escutar a palavra, mas você pode também assistir um filme. Você pode assistir um monte de coisa. Querido, não estou dizendo para você parar com seus entretenimentos, mas o que Deus quer fazer com a minha vida, com a tua vida, é elevar o nível. Não estou mandando você parar com nada. É Deus que está querendo te elevar. E para Deus te elevar, você precisa eliminar um monte de coisas da tua vida. Se as pessoas que você se relaciona, elas são infiéis, e elas só conversam sobre infidelidade, são infiéis aos seus esposos, são infiéis ao seu patrão, são infiéis ao seu líder religioso, são infiéis. Se elas são infiéis, querido, de tanto você estar convivendo com elas, já você vai se pegar também um nível de infidelidade. Você vai trair um amigo, você vai trair um querido, você vai falar mal de alguém. Uma hora ou outra você vai estar no meio desse tipo de gente. E de repente você vai estar traindo, como alguém trai numa novela, num filme. Pastor, querido, isso entra de forma sutil no nosso subconsciente.
Sabe por quê? Porque o reino de Deus, ele trabalha com leis. O reino de Deus, as leis foram deixadas. E se você não andar debaixo dessas leis, a tua vida vai estar aberta para um ataque do diabo toda hora. Você acha que dá para você viver debaixo do lixo e ter as bênçãos do Senhor? Nunca. De tanto você ver, de tanto você ouvir, isso vai fazer parte da tua vida, da tua natureza. Vai ou não vai? Vai. Todo lixo que a mídia está mandando aí para a internet, queridos, quantas pessoas, quantos evangélicos hoje estão tendo a facilidade de ver pornografia, de participar de coisas sujas em suas vidas. E o que é que acontece com isso? Pastor, olha, a pesquisa mostra que essas pessoas, de tanto ver pornografia, elas mudaram a sua própria natureza. Elas já não querem mais ter sexo com o seu cônjuge. Elas querem simplesmente mudar agora a sua prática sexual. Porque elas, de tanto ver, elas experimentaram todo tipo de sujeira e de lixo, que a sua própria natureza foi transformada. É chocante o que eu estou te falando, sim, claro que é. Mas os valores começam a receber um choque. E agora, aquela sensibilidade que você tinha quando mentia, já você não é mais sensível para mentir. Comece a mentir. Se você der uma mentira, começar com uma mentira, essa sensibilidade, ela vai embora. E você começa a ter coragem de fazer coisas que você jamais pensou em fazer. É verdade, não é, queridos? A nossa sensibilidade está baixa. A taxa da sensibilidade caiu. E o reino de Deus, ele se movimenta com as leis do que olhamos, do que vemos, do que ouvimos. Por isso que muitas coisas não operam na tua casa, na tua vida. Porque a lei foi quebrada. E a sensibilidade foi desligada. Desconectou-se. Se você começa a perceber, de repente você está fazendo aquilo que você jamais imaginou fazer. Agora, recentemente, quantos lembram? Estava comentando hoje pela manhã, daquele garoto que eliminou a família e depois se eliminou, em São Paulo. Quantos ouviram isso? Ok. Foram fazer uma pesquisa dele, com seus amigos. Primeiro começou na escola, um excelente aluno. Não tinha nada que tirasse esse aluno, que viesse tirá-lo de uma vida normal. Aí foram fazer uma pesquisa com seus amigos. O que ele assistia, o que ele via. Bom, primeiramente que ele tinha armas dentro de casa, ele tinha acesso a elas. Para ele uma arma era normal, porque ele convivia com aquelas armas. Até agora não se descobriu nada sobre aquele assassinato, não se chegou a nenhuma conclusão, são apenas coisas abertas. E dizem que ele vivia no videogame. Pais, cuidado. Como disse o meu filho, pai, mas eu não acho que isso vai alterar a cabeça de alguém. A história não mostra isso. A história mostra outra coisa. A psicologia afirma que isso é possível. Um rapaz nos Estados Unidos, um excelente aluno, um excelente filho, e ele vivia praticando esse videogame, esses jogos de violência. E aquilo começou a fazer parte da sua natureza, da sua mente. E ele perdeu a sensibilidade. E ele chegou na sala e começou a atirar. E foi comprovado, os psiquiatras, que ele fazia isso porque ele tinha perdido a sensibilidade através do videogame. Lembro que toda segunda-feira, quando eu podia aqui, agora já a atividade me prende aqui, eu saía com o pastor Zé Márcio, nós íamos para o shopping. Nós juntávamos as nossas moedas e participávamos de um momento de
de entretenimento. Nós gostávamos de ficar correndo nos carrinhos. Por isso que meu filho puxou o pai. Pegávamos aqueles carrinhos, ficávamos brincando e comendo um pãozinho de queijo e tomando muita coca. A porcaria estava entrando. E um dia eu estava voltando e o Zé Márcio correndo igual um maluco. Eu disse: Zé Márcio, por favor, se você não parar, eu casco fora desse carro. Porque o videogame não é esse daqui não, cara. Depois, numa outra segunda-feira, fui eu. Eu saí de lá querendo passar todo mundo. Ele disse: o virtual já acabou. Meu irmão, meu filho tinha lá um pedal profissional para ficar correndo de carro de corrida. E eu fui descobrir depois que ele foi embora para os Estados Unidos que ele vivia correndo aí com os irmãos, com os amigos dele. Mas por quê? Tudo vai no subconsciente. Agora mesmo, a televisão mostrou que está chegando no Brasil um dos jogos que está nos Estados Unidos mais perigosos. E o garoto deu uma entrevista recentemente que ele estava matando, assaltando, e aquilo foi entrando na mente. E a repórter perguntou para ele: se você hoje estivesse fazendo isso, disse, eu pegaria 30 anos de cadeia, sem ninguém me ver. Mas aqui eu posso tudo. Querido, nós vamos alimentando a nossa cabeça com coisas terríveis. É como você assistir um filme, onde a sensualidade começa a te despertar, depois que você vai participar do momento com a sua família, com a sua esposa. Você diz: nossa, essa mulher é fria, eu vou procurar uma outra mulher, eu vou querer uma mulher profissional, porque você se encheu daquilo. Você agora perdeu aquela mulher que vai te sustentar para o resto da vida e que vai cuidar de você na hora da sua enfermidade. Quanto lixo, irmão, as pessoas estão se alimentando. Cuidado. A Bíblia diz em Provérbios 15, verso 2: as palavras do sábio tornam o conhecimento atraente, mas o tolo só vive de bobagem, só entra bobagem, então ele só fala bobagem, porque tudo que entra aqui na minha vida vai ter que sair. Por isso que a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio, e por onde as coisas entram? Pelo ouvido. Faça uma reflexão, faça um inventário do que você vive assistindo, do que você vive ouvindo. Com quem você anda conversando? Com que tipo de gente você anda se relacionando? Pastor, mas eu almoço com um pessoal que é fofoqueiro. Sai de perto deles. Você não precisa pegar a Bíblia e ir lá e falar: está na Bíblia aqui. Para de ser chato. Sai de forma sutil. Se essas companhias dessas pessoas não estão te edificando, vai saindo lentamente. Não convive. Casca fora, pode ser irmão, pode ser quem for. Não é saudável, não edifica a sua vida. Pague o preço de ser diferente. Será que você quer com que essas pessoas que hoje estão na televisão entrem dentro da sua casa e participem da criação dos seus filhos, da sua família, seja o estilo de vida da sua casa? Que você aprenda a trair, que você aprenda a enganar, que você aprenda a roubar do seu marido, que você aprenda a destruir o seu pai. São o que a televisão está mostrando. E há pessoas que às vezes, por estar presa, escravos dessas novelas, desses entretenimentos, deixam de ouvir a palavra de Deus, deixam de estar na casa de Deus. Quantas coisas a televisão está nos ensinando? A discutir, a brigar. Quantas coisas a televisão está te mostrando? Como ficar deprimido, como ficar opresso, como você ficar triste. Quanta coisa. Querido, eu gosto muito de futebol. Estava falando para os irmãos, mas eu fiz um voto de tolo. Se Deus
Meu time estava na segunda divisão. Eu nunca mais quero assistir futebol no domingo, Senhor, porque meu time só jogava no sábado. A porcaria do time sobe para a primeira divisão, agora só joga no domingo. Mas eu fiz o voto. O tolo agora tem que pagar o voto. É melhor não votar. Votou, tem que ficar com ele até o fim da tua vida. E eu vou ficar até o fim da minha vida. Domingo já era. O Atlético do Paraná, eu não quero nem saber. Nem sei se ganhou ou não ganhou antes de chegar aqui. E, por favor, se você vier falar alguma coisa de futebol perto de mim, aqui na reunião, eu vou repreender você em nome de Jesus. Chega. Sabe por quê? Porque eu quero voar. Eu não quero ficar no chão. A televisão está apelando para você viver discutindo dentro da sua casa. A televisão está apelando para você dizer, mas isso é normal, o que o pastor está apelando? O pastor está inflexível. Cheguei um dia aqui na nossa academia. Para alguns aqui não sabem que aqui atrás existe uma academia, existe um Pilates, existe um lugar onde as pessoas tratam da sua estética, tudo isso tem aqui dentro. E aqui se trata da alma e do espírito. Eu quero dizer para você que eu cheguei ali, estava lá passando uma novela. E bem na hora que eu cheguei, o cara estava carcando um beijo na mulher. E todo mundo da academia ligado disse, muda. A moça, mas e o pessoal? Eu estou mandando. Aqui quem manda sou eu. Muda, põe no Discover. Mas o senhor não está... Ela olhou assim para mim, eu disse, quem paga você sou eu. Muda. Põe na Discover. Dali em diante, eu chego qualquer hora e olho para a televisão, está na Discover. Porque eu não quero sujeira. Nós não somos uma lixeira. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E os critérios precisam ser levantados novamente dentro da nossa casa. Se vocês não sabem, pais que estão aqui, a maior violência que é alimentada a mente de uma pessoa são com desenhos. 40% dos desenhos estão levantando dentro das crianças violência. E você deixa seu filho diante dos desenhos, e depois você não se assuste se ele se tornar um garoto violento, que você tem que pagar o psicólogo um monte. Eu estou falando para você deixar a grana em outro lugar, menos no psicólogo. Desculpem os psicólogos aqui, vocês vão ter que se transformar em pastor. Cada dia o nível da sensibilidade está caindo mais. Hoje as pessoas estão insensíveis ao pecado. Pode pecar e vir à casa de Deus. Pode mudar de namorado toda hora. Pode vir à casa de Deus. Só está falando comigo, pastor? Não, com a parede. Você está se tornando um tolo. Está se enchendo de lixo. A vida é curta. Alimente-se do que edifica, querido. Salmo 119, verso 37. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Querido, veja bem, Davi pisou na bola. Sabe por quê? Porque ele não cuidou dos seus olhos. De repente ele estava em casa à toa, passou a mão no binóculo e ficou olhando para tudo que é lado. Ficou olhando para tudo que é lado. E sabe o que aconteceu com ele? Ele se depara com uma mulher tomando banho. Ao invés dele parar, jogar o binóculo fora e se desviar daquilo lá, não, ainda vai para cima da mulher. E assim com a gente, querido. A internet está aí. E toda vez que você entra na internet, você tem que perguntar a Deus, é isso que o Senhor quer para mim hoje? É esse tipo de conversa? É esse tipo de entretenimento? É isso que o Senhor quer para a minha vida? É essa conexão de dizer oi. E a pessoa, oi, tudo bem? Tudo bem. Como é que você está? Estou bem. E você?
também. E assim vai a conversa. É ou não é? É daí para baixo. E aí, o que você comeu? Eu comi isto. O que você despejou? Aquilo. E aí vai. Sabe, às vezes nós estamos olhando coisas inúteis. A Bíblia diz: Senhor, desvia os meus olhos daquilo que é inútil. Porque você vai ficando preso nesses negócios. Não é valioso para a sua vida, irmão? Seja crítico, seja seletivo. Não é qualquer pastor que você tem que ouvir. Não é qualquer programa evangélico, não. Você tem que ser crítico. Você tem que saber se está dentro da palavra de Deus ou não. São tempos que nós vamos enfrentar de engano. Muitas pessoas virão como ovelha, mas a Bíblia diz que são tremendamente lobos, disfarçados. O profeta Isaías diz que você vai comer do fruto das suas ações. Você é o que você está comendo. Você é o que você está assistindo. Você é o que você está ouvindo. Cuidado, querido. Porque o glamour da televisão hoje, o que é glamour? É algo que hoje eles acham que é lindo. É você ter uma relação fora do casamento. Isso é glamuroso. E você acha que não tem um preço? Sabe o que é caráter? Quantos sabem o que quer dizer caráter? Uma pessoa de caráter. Sabe que caráter ninguém nasce com ele. Caráter são somas de decisões que nós vamos tomando dia a dia. Eu tomei uma decisão hoje, então isso vai fazer parte do seu caráter. Mas às vezes você escolhe tomar decisões erradas, e o teu caráter começa a ficar manchado, e aquilo você começa a ficar insensível a tudo. São somas, as somas das suas decisões diárias é que vão fazendo você uma pessoa abençoada ou não. Seja disciplinado. Quando você estiver diante do teu smartphone, não estou dizendo para você não tê-lo. Não tem como você não se conectar ao mundo hoje. Mas não deixe o critério, não deixe a sensibilidade, não deixe essas coisas ir embora. Querido, a Bíblia diz que nós somos como águia. E eu gosto dessa expressão dentro da Bíblia. Por quê? Porque a águia, querido, sabe do que ela se alimenta? Só de coisas vivas. A águia que não se alimenta de coisas vivas é aquela que está no cativeiro. E o que me assusta é que muitos cristãos estão comendo só coisa podre, porque estão dentro do cativeiro. Estão comendo coisas mortas, se alimentando de coisas mortas. Sabe quem se alimenta de coisas mortas? Urubu. Urubu se alimenta de coisas mortas. A única espécie de águia que se alimenta de coisas mortas, sabe o que é? É a águia que está no cativeiro. E o que me assusta é que muitos cristãos são águia, mas estão em cativeiros. Como diz o salmista, nos pediram que nós cantássemos, mas como poderíamos cantar se estávamos numa terra estranha? Querida igreja, não adianta você orar, porque a Bíblia diz que você, o teu corpo, é templo do Espírito Santo, e você não tem mais critério daquilo que você lê, daquilo que você ouve, daquilo que você está assistindo. Mantenha-se limpo. Isto é o mínimo que nós temos que fazer. Eu creio que hoje Deus nos chamou para a gente fazer uma faxina na nossa vida. Por onde está entrando as porcarias da nossa vida? Por onde está entrando as porcarias? Querido, eu sou um homem que sempre estou pronto a assistir os jornais para me inteirar do que está acontecendo. Eu sou um formador de opiniões. Eu trabalho com a sua mente aqui. Eu preciso ouvir
Eu preciso estar atento a tudo que está acontecendo. E você também, não importa a sua idade, não pense que você não se tornou um lixo. Aliás, uma lata que está cheia de lixo, que precisa esvaziar, precisa jogar um monte de coisa fora. Eu lembro que toda vez eu estou lá na Band News, e aquela Band News, o jornal vai rodando o dia inteiro a mesma coisa. Quando não, eu assistia 3, 4, 5 jornais antes de dormir. Para que tanta porcaria? Um dia eu disse, já está bom, aquilo que não edifica está fora, jogo no lixo e já não assisto mais. Pastor, o que o senhor assiste? Isso é coisa de fórum íntimo. Eu assisto o pastor Itamar na televisão, tem DVD, tem CD, você tem o seu carro, tem o CD, pega ali o CD, leva, põe lá no seu carro dia e noite, você vai memorizando a palavra de Deus. Querido, mas tem outros pastores também. Agora tome cuidado, porque Deus está te escolhendo para você voar. Por que uma águia come coisas frescas? Porque ela tem que alçar grandes voos, lugares altos. Ela precisa estar bem fisicamente. Coma tudo isso daqui e vai puxar ferro ali para ver se você consegue. Coma toda essa porcariada e venha correr comigo 5 quilômetros se você não aguenta. Por quê? Porque a tua circulação vai parar. Você vai se sentir todo inchado. Agora, coma as coisas saudáveis, coisas que têm potássio. Como chupe uma laranja depois do almoço, que tem acidez, que te ajuda na sua digestão. Coma algo ácido, sim, para ajudar a digerir o que você comeu. Por isso, querido, nós precisamos entender que a nossa guarda tem que estar mais vigilante. Com quem você se assenta para comer? Que tipo de gente você está convivendo? Será que você está sendo contaminado? Qual é o seu critério? A Bíblia diz que Davi, no Salmo 101, verso 3, ele fez um pacto com Deus. Não porei coisa torpe diante dos meus olhos, e aborreço as ações de todos aqueles que estão vivendo para o mal. Davi se converte e diz que o negócio dele era com os olhos. Jó no capítulo 31, verso 1 diz assim a palavra do Senhor. A Bíblia diz que Jó fez também um voto com o Senhor com os seus olhos. Querido, nós temos essa questão dos olhos, ela é tão importante, é um mistério que está dentro da Bíblia. E a Bíblia diz, não se aparte dos teus olhos. O livro desta lei tem um mistério sobre os nossos olhos, que o Senhor está querendo mostrar. Tem um mistério daquilo que você anda vendo, que Deus está querendo te mostrar. E você tem que prestar atenção no que você está vendo, porque seus olhos estão contaminando todo o seu corpo. A Bíblia fala de olhos, que aqueles que estão com seus olhos, se eles estão te fazendo mal, arranque, é melhor entrar no reino dos céus sem um olho. A Bíblia diz que, cuidado, porque você tem enxergado muitas coisas na tua frente, mas você não se enxerga com seus olhos. Não está vendo a trave que está dentro do teu olho. Tem um mistério sobre isso, querido. Os nossos olhos são importantes. Para qual direção você está colocando os seus olhos? Aonde você está pondo os seus olhos? A Bíblia nos mostra coisas interessantíssimas. E a Bíblia diz que o Senhor sempre vai te dar um escape, para que você não permita que este lixo entre dentro de você. Que tipo de escape, pastor? Deus criou o controle remoto. Dê um glória a Deus. Você tem o controle remoto. Fica com ele na mão. Meu filho sempre, eu e ele assistíamos o CQC. Eu achava muito inteligente. Mas o CQC foi mudando, querido. O CQC foi perdendo ibope e eles começaram a apelar. E um dia eu estava assistindo com o Sami. De repente eu disse, meu filho, eu não sou uma lixeira. O que estão apresentando aí é uma quebra de princípios. Muda de canal. Disse, pai, mas é isso que o diabo quer. Não tem nada a ver. Que as coisas se tornem comum.
você perdeu a sensibilidade. Cuidado. Por isso que Jó diz assim: fiz um acordo com os meus olhos, para não cobiçar. Põe aí a versão A. Presta atenção aqui em mim. Está ligado em mim, filha? Está rindo pelo menos. Fiz um pacto com os meus olhos, como pois fixaria numa virgem. Querido, Jó está dizendo: eu não vou colocar os meus olhos numa virgem, quanto mais numa qualquer. Ele pegou pesado. Uma virgem, ele disse: não ponho meus olhos, quanto mais numa tranqueira. Está rindo, irmão? Jó fez isso com seus olhos. Quantos estão aqui ainda? Mude o canal. Mude o seu canal. Fique longe do fofoqueiro, da fofoqueira. Você é produto das suas escolhas e do que você anda comendo. Toda vez que a gente se meteu em porcariada, toda vez, o alarme soou antes. Bi, não vá. Bi, não faça. Bi, não abrace. Bi, está na hora de ir embora. E você foi forçando. Depois você viu o que aconteceu. Sim ou não? Como dizia um bispo por aí. Sim ou não, irmãos? Mas que sim, miserável. Sempre Deus avisa você. Sempre Deus te dá um aviso. Saia da internet. Tem mulher casada que larga a sua casa para ficar na internet. Não é se relacionando com alguém, é se distraindo. Só que você tem ignorado o aviso como Davi. Ele diz: eu não vou olhar para aquilo que é impuro, não vou me alimentar de impurezas. Só se você quer ter voos altos. Agora, se você quer viver como urubu, fique comendo carniça aí, porque você vai ser uma tremenda carniça. A Bíblia compara essa vida. Você quer essas coisas mortas dentro da tua casa? Então, se livre disto. A sua força está na sua dieta. A sua força está naquilo que você está escolhendo hoje. A força da águia estava na sua dieta. Você, quando for se alimentar, você vai pensar: vai, aonde você quer chegar na sua vida? A hora que você estiver diante da televisão, você vai ver um sistema implantado para você achar que tudo é normal. Você está aqui nesta noite. É normal o que você está fazendo? Já se tornou normal. Então você deixou de ser águia. Talvez você esteja num cativeiro há muito tempo. Mas Isaías 40, verso 31 diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Porque ela não come como o abutre, e ela não se alimenta como uma galinha. Ela não quer coisas mortas. A águia também, ela não busca caminho fácil. Ela nunca buscou coisas fáceis. O verdadeiro cristão vive uma vida de luta, sim, mas o Senhor o alimenta em todas as suas lutas. Você está aqui nesta noite? Tome a decisão hoje. Você quer mudar? Então tem que ser hoje. Não precisa sair daqui e orar, não.
Você tem que mudar de agora em diante, em nome de Jesus. Quantos querem mudar? Levante a mão. Então, querida igreja, eu queria que você ficasse em pé nesta hora. Porque a Bíblia diz, no Salmo 1, dê a mão ao seu irmão. Feliz é o homem que não entendi. Feliz é o homem que nem que tipo de programa você tem se alimentado? Você viu de onde estão chegando as suas batalhas, guerras? A coisa é séria. O avivamento é isso, irmãos. Avivamento nós estamos tendo aqui nesta igreja diariamente. Cada encontro Deus está lançando vida. E uma vida de qualidade. Não é uma vida qualquer. É uma vida de qualidade para você chegar aonde Deus quer que você chegue. Você vai ter que deixar algumas pessoas chateadas. Mas você escolhe deixar alguns chateados e agradar a Deus, ou você deixar esse pessoalzão todo alegre e viver uma vida drástica. Como estão seus negócios? A águia tinha disciplina. Ela tem uma disciplina séria. Nós estamos numa jornada de 40 dias que se encerra no dia 1º. Quanto tempo você tirou aqui dentro, como águia? Quanto tempo você está gastando aqui? Não estou falando das reuniões de culto. E é isso que Deus quer. Saia daquilo que está contaminando você. Eu e Célia, certa vez, fomos convidados para ir num cinema, junto com um irmão de uma classe muito fina, um coronel. Nos levou para o cinema com a sua esposa, fomos como casais, pagou a entrada, pagou o jantar depois. Só que quando começamos a assistir um filme, só estávamos ouvindo palavrões. E eu cutuquei minha esposa e disse: está na hora de a gente ir embora. Olhei para o coronel disse: não, pastor, eu já estou me levantando, vamos embora, esse lugar não é para nós. Será que o nosso senso crítico ainda está alto? Ou não tem nada a ver? Não é bem assim. Pastor, o senhor está vivendo em outra época. Não. Não estou falando para você não interagir com o seu smartphone, com a sua internet. De forma alguma. Eu não tenho essa cabeça. Vocês sabem disso. Aliás, estamos querendo cadastrar o teu e-mail aqui para enviar uma mala de mensagens diárias ou semanais para a tua vida. Mas a minha sugestão nessa noite é que uma vez a Bíblia diz que um homem, ele foi levado para pegar algumas coisas para fazer um jantar. E a Bíblia diz em 2º livro de Reis, capítulo 4, 38, eu quero que você ainda fique de mãos dadas. Eliseu voltou de Gilgal e havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam sentados na sua presença. E disse o seu moço: põe a panela grande ao lume e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um deles saiu para o campo para apanhar ervas, e achando algumas ervas bravas, colheu e trouxe. E a Bíblia diz que ele cortou e jogou dentro da panela aquele caldo, não sabendo o que era. Há uma versão que diz que ele não tinha notado o que era. Foi pegando. Não houve um senso crítico para aquilo que ele estava pondo a mão. Sabe, querida igreja, o que o Espírito está falando conosco nessa noite
é que precisamos despertar um senso crítico. Precisamos ser mais seletivos. Precisamos selecionar algumas coisas na nossa vida. Antes você era tão seletivo. Antes você era tão sensível. E de repente você abriu mão da tua sensibilidade. De repente você parou de ser seletivo com tudo e com todos. E as coisas começam a entrar. E a morte começou a chegar. E a Bíblia diz que então, a palavra de Deus diz no verso 40. E assim tiraram de comer para os homens. E havendo eles provado o caldo, gritaram, dizendo: homem de Deus, a morte na panela. A morte. A morte. Por isso eu trouxe alguns biscoitos, só para interagir com vocês. A Bíblia diz: hoje Deus te dá uma chance. Escolhe. Ele te dá uma dica. Escolhe a vida, para que você vivas, você e aqueles que estão perto de você. Que tipo de música? Jantando com Célia num lugar, de repente o cara começa a tocar uma música do Zé Ramalho. E eu era apaixonado, não pelo Zé Ramalho, mas pelas músicas. E eu comecei a voar. E de repente eu comecei a ficar meio para baixo, querendo chorar. Eu disse: vamos embora daqui. Eu não sou lixo mais. Eu não sou lata de lixo. Eu não sou lata de lixo. Me perdoem por ter falado do Zé Ramalho, mas eu não compactuo mais com nada disso na minha vida. Nada contra o Zé Ramalho, desde que ele se converta. Não sei como. Qual é o critério? Que tipo de música está chegando a você? Não tem nada a ver, papai. Não tem nada a ver, mamãe. Isso não tem nada a ver, pastor. O senhor está sendo inflexível. Faça um teste. Faça um teste. Se alimente. E você vai ser o que você está se alimentando. Se você quer comer, você é livre. A Igreja Batista Central não põe regras. Mas o que Deus quer fazer com a sua vida, Rubinho, é elevar. Deus não quer que você deixe nada. Ele só quer te elevar. Mas para você ser elevado, você precisa largar. Esse é o critério de Deus. Pastor, mas eu sou apaixonado por música sertaneja. Isso mexe comigo. Meu pai, agora como é que vai ficar? Existe algumas músicas, estava no sul agora, e de repente eu escutei umas músicas sertanejas. Irmã, olha só. Faça a troca. Deus quer levá-lo. Você quer viver como águia presa? Ou você quer viver como águia para alçar grandes voos na sua vida? Então você vai ter que usar critérios que você largou lá fora. Que se alguém aqui ainda, a sua vida seja um lixo, e você não sabia por onde estava entrando esse lixo. Feche essa porta. Por onde estava entrando a depressão, a solidão, por onde estava entrando as batalhas da tua alma, as insatisfações. Por isso a palavra de Deus diz assim: contentai-vos com o que tendes, alegrai-vos no Senhor. Você está aqui nesta noite para sair daqui diferente. Onde você passar numa loja, seus olhos não vão estar nas coisas, mas vão estar no Senhor. Mulheres insatisfeitas com tudo, porque você não fez um pacto com seus olhos. Mas Deus nesta noite está nos chamando para o inventário.
Precisamos jogar fora algumas coisas. Você está disposto? Amém? Levante a mão dessa pessoa que está ao teu lado. Vamos orar a Deus. Comece a abrir a sua boca. Meu Deus, perdoa aquilo que temos colocado para dentro de nós, que tem apagado o teu espírito em nossas vidas. Mas nesta noite, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados. Lava-nos com o teu sangue, Jesus, nessa hora. Lava-nos, limpa-nos nesta hora. Nós estamos saindo daqui, Senhor, para ver o teu reino operando na nossa vida. Nós não queremos, Senhor, parar o teu reino. Nós queremos que o teu reino seja operante em nós. Que a graça, o teu favor, a nossa casa, a nossa família seja visitada pela tua glória. A nossa área financeira, Senhor, as nossas vidas sejam tomadas, ó Deus, pelo Senhor, de forma tal que o teu reino comece a operar em nosso meio. Senhor, abençoa aqueles que estão conectados conosco, aquelas famílias que deixaram seus nomes. Nós agora os abençoamos em nome de Jesus. Senhor, toma cada querido que o Senhor trouxe aqui, que talvez a sua vida, Senhor, esteja sendo, Senhor, simplesmente o lugar onde o lixo desse mundo esteja sendo lançado dentro do seu coração. Mas nessa noite, Senhor, estamos nos propondo a viver uma vida segundo o teu querer, segundo a tua vontade, uma vida de santidade, de critérios dentro da nossa casa, de critérios nos nossos negócios, de olhos somente para a mulher que o Senhor nos deu, de olhos somente para o esposo, de olhos somente para os pais. Senhor, abençoa essa nova geração que está aqui, que os seus ouvidos sejam para ouvir da tua glória, para ouvir o seu recado. Senhor, hoje estamos fechando as brechas da nossa vida, aquilo que estava entrando na nossa família, na nossa casa. Senhor, nós agora rechaçamos todo lixo, tudo aquilo que o Senhor está chegando e trazendo a sensibilidade, Senhor, baixa na nossa vida, tirando aquilo que é mais caro, que é a sensibilidade do Senhor em nós. Senhor, nós repreendemos todas as propostas das trevas, e nós agora absorvemos a tua palavra, e nós declaramos que nós somos o que diz a tua palavra. Se o Senhor diz que nós somos águias, nós vamos nos alimentar daquilo que é vivo, é a tua palavra. Ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que uma espada de dois gumes. Senhor, penetra agora sobre cada coração, penetra sobre cada vida, aquilo que foi falado aqui. Senhor, mostra o que deve ser colocado fora, mostra, Senhor, o que tem que ser arrancado, tirado. Mostra, Senhor, mostra, Deus. Eu sei que o teu avivamento já chegou nessa casa, nesta família. Ora lá, checanta lá. Deus, mostra que a felicidade está naqueles que não se detêm, com aqueles que querem colocar lixo na nossa vida. Senhor, nós rechaçamos agora todo o lixo, todas as companhias que vêm para perto de nós para roubar, para matar e para destruir a nossa vida. Nós rejeitamos isso. Queremos os olhos iluminados do Senhor, em nome de Jesus. A igreja diz: quantos foram abençoados nessa noite?